Olá, sejam todos bem-vindos ao Acessos Podcast, o seu canal de acessibilidade, diversidade e inclusão. Eu sou o jornalista Antônio José, homem claro, branco, de cabelos brancos também, já que grisalhos, óculos escuros, uso uma camisa azul clara e estou sentado aqui à mesa, à bancada aqui do Acessos Podcast, aqui atrás a logomarca do nosso programa com um degradê aqui de lilás, rosa, amarelo e etc. Bom, hoje eu tenho a satisfação de trazer aqui ao Acessos Podcast Lúcio Costa. Na verdade, o Lúcio Costa, um grande amigo, ele é formado em psicologia, tem mestrado em psiquiatria, Educação, Comunidade e Movimentos Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Lúcio foi, até outro dia, um dos peritos do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, também ex-coordenador da Coordenadoria de Saúde Mental da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Combate às Drogas, uma pessoa bastante capacitada, bastante experiente, que nós temos a oportunidade de trazer hoje aqui ao Acessos Podcast. Olá, Lúcio, bom demais tê-lo aqui, amigo. Antônio, boa tarde a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui com você, trocando essa ideia, batendo esse papo. E aí, só para me descrever também, né? Então, meu nome é Lúcio, sou uma pessoa de pele clara. Agora estou aqui com uma camisa azul, um óculos marrom. Como plano de fundo da minha tela tem uma parede em formato de tijolos. Satisfação, Antônio. Bom demais. Lúcio, você hoje é uma das pessoas que mais discute e que tem todo um ativismo, uma experiência quanto à luta, né, na área da saúde mental, uma luta aí pela desinstitucionalização das pessoas com déficit, com transtornos, inclusive, esqueci de dizer aqui, mas você é diretor executivo do Desinstitute. Primeiro, nos conte um pouquinho acerca do Desinstitute, uma instituição que chega para demarcar posição no campo da defesa dos direitos humanos e da saúde mental. Legal, Antônio. Então, o Desinstitute é uma organização da sociedade civil, né, que eu, juntamente com algumas pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro e aqui de Brasília, nós criamos com a finalidade de debater a temática de saúde mental, de debater as políticas públicas de saúde mental, assim também como as políticas de drogas, né, aqui no Brasil e também na América Latina, que tem um contexto muito parecido com o nosso, né? Seja no que se refere à segregação das pessoas com transtornos mentais ou deficiência psicossocial, seja no aspecto da política de drogas, da guerra e do extermínio a partir dessa lógica de guerra às drogas, que tem um impacto social, principalmente na população preta e periférica. Então, o Desinstitute, ele é essa organização da sociedade civil que tem aí a função de formular conhecimento, de incidir na realidade, trabalhar com advocacy na formulação e na qualificação das políticas públicas envolvendo essas temáticas. Mais ou menos isso que o Desinstitute tem enquanto objetivo e foco aí. Tudo isso, claro, na perspectiva de direitos humanos, né, que é o nosso guia orientador, digamos assim. Uhum. Bom demais. Lúcio, quando é que surge essa ideia, essa necessidade, né, esse desejo de lutar no âmbito da saúde mental, pelos direitos desse público que ainda é, no Brasil, tão invisibilizado? Pois é, Antônio, na minha trajetória pessoal, na minha formação em psicologia, eu estagiei num hospital psiquiátrico feminino, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. E Sorocaba
para quem não sabe, até meados de 2015 foi considerado o maior polo manicomial da América Latina, né? Então lá existiam 7 hospitais psiquiátricos, todas as instituições privadas, com quase 4 mil pessoas morando dentro dessas instituições. Pessoas que a gente poderia dizer que foram sequestradas em nome, sob o falso manto da saúde, né, sob o falso manto do cuidado, estavam lá, privadas de liberdade dentro dessas instituições. E eu, particularmente, então, na minha trajetória pessoal, fiz um estágio dentro de um hospital psiquiátrico feminino, e esse estágio, obviamente, não teria como ser diferente, embora para alguns pares da minha formação, né, alguns pares que também estavam fazendo psicologia à época, estagiaram lá e achavam aquilo natural, aquilo me gerou muito incômodo, né, poder acessar de fato o núcleo de um hospital psiquiátrico, onde naquele momento eu pude, enfim, acessar as pessoas num nível de miserabilidade humana, né, assim, pessoas completamente abandonadas, sem nenhuma estratégia de cuidado, pessoas que passavam fome, pessoas que urinavam, defecavam, onde dormiam, sem qualquer nível de cuidado, sem qualquer nível de tratamento, pessoas que circulavam numa região que é muito fria, né? Sorocaba no inverno, ela é uma região que faz muito frio, e pessoas em épocas frias sem as suas vestimentas, sem as suas roupas, ou seja, um cenário de completa barbárie. E nesse momento, então, eu começo a me implicar com essa temática. Até então, Sorocaba não tinha nenhum movimento antimanicomial organizado, e em função desse meu estágio no hospital psiquiátrico e com os incômodos que isso me gerou, eu e um coletivo de pessoas criamos lá um movimento social chamado Flamas, né, que é o Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba, movimento esse que se organiza até hoje no município e em toda a região. E aí nós começamos a fazer as denúncias desse maior polo manicomial do Brasil e fizemos um estudo, né, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, que tem um núcleo da universidade lá em Sorocaba. E esse estudo, então, apresentou não só para Sorocaba, mas para o Brasil, como funcionavam esses hospitais psiquiátricos naquela região, o que depois ocasionou no fechamento de todos os hospitais psiquiátricos daquela região, e com substituição dos serviços aí que substituem a lógica manicomial, que são os centros de atenção psicossocial, residências terapêuticas, enfim, toda uma rede que, graças ao SUS, graças ao Sistema Único de Saúde, existe para substituir a lógica da segregação das pessoas sobre esse falso manto do cuidado, né? Lúcio, 2 perguntas em uma. Por que Sorocaba se tornou esta referência e qual a maior causa de levar as pessoas à condição desse tipo de internação? Ocorre, Antônio, que no Brasil nós passamos talvez mais de 200 anos com uma lógica de que tratamento estava associado à internação para as pessoas que tinham algum sofrimento psíquico profundo, para pessoas que tinham alguma deficiência psicossocial, algum transtorno mental. E essa lógica foi prevalente no Brasil, né, por mais de 2 séculos. Então, quando a gente pensava em cuidado, a gente pensava em internação. E isso é cultural, né? Quando a gente pensa em loucura, automaticamente a gente pensa, não, tem que ir para o manicômio. Essa era uma lógica vigente na sociedade. Hoje, obviamente, tudo isso se transformou, mas por mais de 2 séculos aconteceu assim. É importante dizer, Antônio, que o período do regime da ditadura militar no Brasil impulsionou também a criação de muitos hospitais psiquiátricos, né? Então a região de Sorocaba ela acabou sendo aí contemplada no desenvolvimento manicomial do Brasil. É uma região que teve muito investimento para a construção de hospitais psiquiátricos, e pessoas do Brasil inteiro começavam a se deslocar
para aquela região, né, nesses hospitais. E essa história, ela então continua aí até meados de 2010, quando foi que nós fizemos esse estudo e apresentamos aí essa denúncia, mas não só uma denúncia, uma situação de verdadeira barbárie, né? Só para te traduzir um pouco do que a gente encontrou nessa pesquisa, os hospitais, via de regra, Antônio, eles sempre são fechados, né? É difícil acessar, via de regra, eles não são abertos para as pessoas acessarem. E aí, pelos bancos de dados do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, a gente identificou, por exemplo, que uma pessoa que morava no Hospital Psiquiátrico de Sorocaba tinha uma expectativa de vida de 49 anos, enquanto uma pessoa que morasse em qualquer outro hospital psiquiátrico do estado de São Paulo tinha uma expectativa de vida de 62 anos. Veja, a gente está falando que a expectativa de vida do cidadão brasileiro é de mais de 70 anos. E essa população, por viver em situação de privação de liberdade, tem uma expectativa de vida muito inferior. E aí, Antônio, uma outra questão que eu acho que é importante destacar, que isso não tem a ver com a loucura, isso não tem a ver com um transtorno. Isso tem a ver, a expectativa de vida dessa população tem a ver com as condições nas quais essas pessoas são submetidas. Submetidas em condições subhumanas, privadas de liberdade, muitas vezes sem acesso à alimentação, sem qualquer nível de tratamento, e esse cenário faz, então, com que essas pessoas sobrevivam muito menos do que a população em geral, né? Exatamente, meu caro. Mas durante essa explicação que você nos deu aqui, você falou acerca da deficiência psicossocial, que é um termo bastante novo, não é? A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é que cunha, não é, o termo deficiência psicossocial, e as pessoas não estão, em regra, familiarizadas com esse termo. As pessoas geralmente falam sobre as deficiências intelectuais ou mentais, mas não a deficiência psicossocial. Você poderia aclarar aos nossos ouvintes e telespectadores o que seria essa deficiência, trazer um pouco dessa conceituação? Legal, acho que isso é muito importante, viu, Antônio? E aí, só fazer um breve preâmbulo antes de falar da deficiência e, inevitavelmente, da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, né? Acho que vale só fazer um resgate histórico no seguinte ponto. Até 1990, não existia nenhum marco normativo no Brasil e fora do Brasil, internacionalmente, que falasse sobre os direitos das pessoas que eram internadas em hospitais psiquiátricos no mundo, né? Então, em 1990, nós temos a Declaração de Caracas, que foi um encontro, na verdade, uma assembleia da Organização Mundial de Saúde, realizada em Caracas, na Venezuela, que nessa assembleia, então, se delibera por a escrita de um documento, de uma normativa, que fala sobre os direitos das pessoas com transtornos mentais. E o nome fica, então, Declaração de Caracas. Para quem tiver interesse de conhecer, é só jogar no Google Declaração de Caracas, que vai acessar esse documento. Em 91, acontece, então, uma reunião, uma assembleia também da ONU, que cria um protocolo sobre os direitos das pessoas com transtornos mentais, privadas de liberdade em hospitais psiquiátricos. Então, esses são dois marcos importantes num cenário onde não se existia normativa nenhuma falando de direitos dessa população. Qualquer coisa, qualquer ação, qualquer prática que fosse adotada e ofertada a essa população, ainda que representasse violência, violação de direitos humanos, poderia ganhar o nome de cuidado. Isso aconteceu por muitos anos no Brasil, né? Em 2001, a gente aprova a lei no Congresso Nacional, na Câmara Federal, a Lei 10.216, que é a lei brasileira que fala sobre os direitos das pessoas com transtornos mentais. Então, essa legislação é uma conquista para o campo também, né, em 2001. E 2009, então, nós temos aqui no Brasil aprovada, incorporada como um status de emenda constitucional, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E a Convenção é um divisor de águas, não só
para o campo da pessoa com deficiência, né, para as deficiências físicas, sensoriais, mas também para o campo da saúde mental. Porque a convenção, ela define a deficiência em algumas dimensões, entre elas física, mental, sensorial e intelectual. Não à toa, a convenção ela distingue a deficiência mental da intelectual, o que, portanto, faz com que a deficiência mental, ou mais conhecida como deficiência psicossocial, ela incorpore na sua garantia de direitos todos os transtornos mentais e comportamentais. Então, para o campo da saúde mental, para o campo antimanicomial, a convenção foi um divisor de água significativo, porque traz aí um arranjo de direitos pensada aí também na população com transtorno mental. E em 2015 tem aprovação, que o Antônio inclusive acompanhou de perto todo esse trâmite, toda a construção dessa outra lei que é muito importante para o campo, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, a LBI. E a LBI também traz artigos, traz garantias bastante importantes para o campo da saúde mental, principalmente porque a LBI proíbe, por exemplo, Antônio, no artigo 11, que alguma pessoa seja submetida à intervenção cirúrgica ou a tratamento forçado. E esse é um outro ponto que eu acho importante chamar atenção, porque no Brasil ninguém é obrigado a se tratar. Porque a Constituição Federal, ela concebe saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. Mas a Constituição não prevê que é um dever do cidadão se tratar. E em nome do cuidado, Antônio, em nome da saúde, muitas violações de direitos humanos aconteceram no Brasil, né, com a intervenção do Estado. Então, o tratamento, ele é algo que é uma decisão exclusiva da pessoa que precisa desse tratamento. Não sei se você, Antônio, lembra, ou se várias outras pessoas que nos acompanham aqui lembram, mas em nome da saúde, por exemplo, as pessoas com, hoje, hanseníase, né, mas antigamente tinha o nome de lepra, o Estado, sob o falso manto da saúde, tirava compulsoriamente essas pessoas das suas famílias com uma justificativa de cuidado. Isso, na prática, era uma violência. Famílias foram destruídas, pessoas foram destruídas em função dessa intervenção do Estado, obrigando essas pessoas a se trancarem nos antigos hospitais colônia. Então, a internação forçada, ela é um problema. Primeiro porque ela não tem resultado prático do ponto de vista do cuidado. Ela não tem do ponto de vista científico, qualquer garantia que alguém obrigado a se tratar vai ter uma melhora no seu quadro clínico. Segundo, porque a consequência da internação forçada resulta em violação de direitos humanos e no agravamento das condições de saúde daquela pessoa. Muito bem, Lúcio, nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos em 1 minuto. Você não sai daí, é o tempinho de tomar uma água e já voltamos. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão.
Muito bem, estamos de volta com Acessos Podcast, hoje aqui entrevistando o meu amigo Lúcio Costa, psicólogo, mestre em psiquiatria, com experiência enorme na defesa dos direitos humanos, né, no tema da saúde mental. Lúcio, você até abril estava no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, um órgão criado para justamente observar, denunciar, relatar o que acontece quanto a violações de direitos humanos em nosso país. E você teve aí em duas frentes bastante interessantes, a expansão nacional das instituições de internação, de tratamento psiquiátrico e dos hospitais também. Como é que foi esse trabalho? Conta um pouquinho para a gente. Legal, Antônio. Então, até abril de 2016 até abril de 2022, né, desse ano, portanto, eu estive como perito no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O mecanismo, só para quem não conhece, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele funciona como uma espécie de braço da ONU no Brasil, que tem a prerrogativa legal de combater e enfrentar a tortura a partir da inspeção de instituições de privação de liberdade. O que seria instituições de privação de liberdade? Então, desde prisão, as prisões, né, como todos nós e todas nós conhecemos, mas não só. Unidades de medida socioeducativo para adolescente, instituições de longa permanência para pessoa idosa, instituições onde tenha pessoas com deficiência sob cuidado e responsabilidade de alguém, enfim, instituições de privação de liberdade. Então, esse conceito é muito amplo e é para toda instituição que impede o sujeito de ir e vir pela sua própria vontade. Qualquer instituição dessa, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura tem uma prerrogativa de inspecionar sem aviso prévio e com todo o respaldo necessário para que isso possa acontecer. E em 2018, foram duas inspeções na temática de saúde mental, né, Antônio? Então, a primeira foi uma inspeção nacional em comunidades terapêuticas, no ano de 2017, e no ano de 2018, uma inspeção nacional em hospitais psiquiátricos. Vou explicar rapidamente o que é comunidade terapêutica, para quem não tem muita intimidade com a temática, que as comunidades terapêuticas, elas são instituições, via de regra, de cunho religioso. Então, a dimensão da religião para essas instituições é predominante, e elas são instituições que ofertam tratamento para pessoas que fazem uso de drogas. São instituições completamente problemáticas, porque as comunidades terapêuticas no Brasil, elas reproduzem a lógica dos antigos manicômios, dos antigos hospitais psiquiátricos. Então, as comunidades terapêuticas, elas partem de um pressuposto de segregação do sujeito para tratar. E todo sujeito segregado contra, obviamente, a vontade dele, ele aumenta a sua vulnerabilidade, a sua possibilidade de ser violado nas diversas dimensões da vida, né? E, então, em 2017, nós, pelo mecanismo, em parceria com o Ministério Público Federal, com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, né, e com o Conselho Federal de Psicologia, nós fizemos uma inspeção em 29 comunidades terapêuticas no Brasil, nas 5 regiões do país, em 11 estados. E o que a gente encontrou foi uma situação de violência extrema. Pessoas submetidas a trabalho análogo a escravo, pessoas privadas de sua liberdade de maneira completamente arbitrária e ilegal, e crianças, adolescentes com internados, rompendo aí então todo o seu vínculo social, rompendo a participação escolar,
algo que é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Todo adolescente, toda criança e adolescente precisa estar inserida na escola. Então, o que nós encontramos foi uma situação muito preocupante e que resultou num relatório, inclusive apresentado internacionalmente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Então, essa inspeção resultou num relatório que, pela primeira vez, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esse relatório foi apresentado, traduzindo aí as violações de direitos humanos no Brasil em comunidades terapêuticas. E em 2018, Antônio, a gente fez uma outra inspeção, aí foi o mecanismo, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, com o Conselho Nacional do Ministério Público, né, o CNMP, e com o Conselho Federal de Psicologia. Nós fizemos uma inspeção em 40 hospitais psiquiátricos no Brasil, em 17 estados, nas 5 regiões do país. E essa inspeção também ela resulta no acesso a um cenário de barbárie. Pessoas depositadas dentro de hospitais psiquiátricos. Eu conheci um senhor, Antônio, que estava, por exemplo, há 60 anos internado. Ele não tinha 60 anos de vida, ele tinha 60 anos de institucionalização. Em vários hospitais nós encontramos pessoas com deficiência, por exemplo, cadeirantes. Num dos hospitais psiquiátricos em São Paulo que nós fomos, posso arriscar aqui a dizer que tinha talvez mais de 50, 60 cadeirantes privados de sua liberdade dentro de um hospital psiquiátrico. Algo da ordem da barbárie. Acho que não tem outra definição que não seja barbárie o que foi encontrado. Essa inspeção resultou aí num relatório também, um relatório muito complexo, um relatório com aproximadamente 560 páginas, e hoje é o documento no Brasil que, de maneira mais detalhada, retrata o funcionamento desses hospitais psiquiátricos no Brasil. Então, essas duas ações pelo mecanismo, elas foram bem importantes para o campo, porque revelou uma situação muito preocupante e que, diga-se de passagem, Antônio, acho importante dizer, até hoje ignorada pelo governo federal. O governo federal ainda investe em instituições que violam direitos humanos no campo da saúde mental. Ô Lúcio, eu queria que você trouxesse agora aqui para os nossos ouvintes o seguinte, as comunidades terapêuticas, elas estão aí bastante fortalecidas, principalmente no atual governo. Eu te pergunto, praticamente todas elas também são instituições religiosas. Por que é que entra, a pergunta é essa, por que é que a religião tem que entrar na terapia e na recuperação? Existe alguma base, algum apoio científico no uso da religião como cura para os transtornos da saúde mental? Pois é, Antônio, essa é uma boa pergunta. Tanto aquilo que a gente pode nomear popularmente como loucura, porque a nova face da loucura hoje é atribuída a pessoas que fazem uso de drogas. E a nova roupagem dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, são as comunidades terapêuticas. Então, a lógica manicomial, ela vai e a gente diz que é muito importante, né, que o manicômio não é um lugar específico. Ele também é um lugar, mas ele não se resume a um lugar específico. O manicômio é uma lógica. O manicômio ele é uma lógica que transita, que se transforma ao longo da história. E tanto para a loucura, tanto para os transtornos mentais, tanto para a deficiência psicossocial, como para as pessoas que fazem uso de drogas, o tratamento proposto nessas instituições de segregação sempre foram tratamentos morais, de correção moral. Veja, nessa perspectiva de correção moral, a igreja cumpre, historicamente, uma função significativa quando a gente pensa em correção moral.
Agora, a correção moral, ela é uma correção moral, ela não pode ser construída como estratégias de saúde. Uma pessoa, por exemplo, que faz uso de drogas e que é internada obrigatoriamente numa comunidade terapêutica ou numa clínica de dependência química, essa pessoa ela pode ter abstinência, por exemplo, que é uma reação física do corpo. Você não trata abstinência com oração, ou você não trata abstinência com sermão de Deus. Você precisa de uma intervenção especializada para dar conta de uma abstinência. Abstinência, inclusive, a depender de como ela se desenvolva e a depender de como ela não seja cuidada, pode resultar na morte de alguém. E essas instituições, portanto, partindo desse pressuposto de correção moral e em ressonância com a nossa sociedade, Antônio, porque acho que cada vez mais a gente tem visto a explicação moral, a explicação da correção moral quase que para tudo na nossa sociedade. Então, essas instituições se fortaleceram muito com o governo atual, que parte dessas bases também, né? E aí é importante dizer que as comunidades terapêuticas, elas, para além de um projeto de cuidado, que de cuidado não tem nada, elas têm um projeto de poder, Antônio. As comunidades terapêuticas hoje, num cálculo rápido que a gente possa fazer aqui, deve ter mais de 120 mil vagas no Brasil inteiro para tratamento de pessoas que fazem uso de drogas, para um pseudo-tratamento, né? E essas organizações, elas são organizações que têm um vínculo significativo com aquilo conhecido como bancada da Bíblia no Congresso Nacional. Elas elegem deputados, elas elegem vereadores, elas elegem prefeitos. Então, para além desse projeto de cuidado, elas têm um projeto de sociedade, no qual, pela via política, elas se organizam, via de regra, para o processo eleitoral. E a importância disso qual é? É porque esses mesmos parlamentares, esses mesmos prefeitos, governadores e o presidente da República devolve esse apoio traduzido em dinheiro, em recurso público para essas instituições. Então, do mesmo jeito que donos de hospitais psiquiátricos ficaram ricos no passado com a segregação, hoje nós temos muitas instituições donos de instituições que ficam ricas ofertando tratamento para usuário de droga, que de tratamento não tem nada. E clientela não falta, né? Porque qualquer pessoa com um avançado uso de drogas que entra em sofrimento psíquico é um problema para a família, e a família, para se livrar do problema, segrega o indivíduo e diz para a sociedade que ele está em recuperação e que vai voltar são e salvo. É isso, Lúcio? É isso, e não precisa nem de um agravamento com problemas não, viu, Antônio? Essas instituições, elas também mascaram muita coisa, né? Vou te dar um exemplo muito concreto. Eu inspecionei uma instituição no Mato Grosso, e uma instituição, era uma comunidade terapêutica masculina, e nessa instituição tinha uma mulher trans, nessa comunidade terapêutica masculina. E segundo os relatos que a gente acessou, conversando com ela própria, quando fomos entender o porquê que ela estava ali, ela falou, eu também não sei, eu estou aqui porque eu fumava maconha. E, segundo ela, não fumava recreativamente. E depois, bom, enfim, nós fomos entender o resultado desse caso que eu estou te contando, é que essa mulher trans, ela era filha de uma grande autoridade do Estado, de modo que aquela internação se deu em função da identidade de gênero daquela mulher, e não pelo problema do uso de drogas. Então nós temos muitas denúncias de comunidades terapêuticas, porque se a correção é moral, faz sentido de que qualquer outro problema, inclusive que não tenha a ver com a droga, acabe sendo acolhido por essas instituições para que essa correção moral exista. Então, não é raro a gente receber muitas denúncias, até hoje eu recebo pelo Desinstitute, denúncias de que pessoas foram internadas em função da orientação sexual, em função
da identidade de gênero dessa pessoa, ou seja, não tem nada a ver com droga. Tem a ver com a falsa ideia, aquela falsa ideia da cura gay, que é uma perspectiva moral e que, obviamente, não tem cabimento nenhum, porque não se cura aquilo que não é doença. E a orientação sexual homoafetiva, ela não é uma doença, ela não tem que ser tratada, mas como essas instituições funcionam numa perspectiva de correção moral, elas acabam sendo usadas para esse tipo de intervenção na vida das pessoas. Lúcio, as comunidades terapêuticas, as clínicas, vamos chamar assim, elas têm esse cunho religioso. Os hospitais psiquiátricos parece que nem tanto assim, não estão tão baseados na estrutura da religião como cura, mas sim em outros métodos que também são métodos bem cruéis, como terapia por choque, etc. Ainda é dessa forma. Eu estou certo aqui no meu pensamento. O que é que difere o protocolo de atendimento de um tipo de instituição para outro? Essa é uma boa pergunta também, Antônio, porque e aí até é uma pergunta interessante até para a gente falar sobre os grupos no Brasil que estão num campo de um lado ou do outro, né? Mas os hospitais psiquiátricos, via de regra, eles são de propriedade, a maioria dos hospitais psiquiátricos do Brasil, eles são hospitais psiquiátricos privados, ganharam muito dinheiro segregando pessoas no Brasil, né, por séculos. E esses hospitais, geralmente, eles são instituições cujos donos são médicos, são profissionais médicos, né? Médicos são donos de hospitais psiquiátricos. Médicos psiquiatras também, né? Na maioria ou não? Médicos psiquiatras, principalmente. Não só, mas principalmente médicos psiquiatras. Certo. E a base de sustentação, enquanto teoria, enquanto perspectiva teórica dos manicomiais, assim como a gente classifica esses médicos, né? Tem base numa ciência positivista, tem base numa ciência biomédica, que não leva em consideração o contexto e a vida das pessoas, mas vê o problema no corpo daquele sujeito. Então, a intervenção sempre é direcionada ao corpo daquele sujeito e, obviamente, essas pessoas acabam sendo violadas, inclusive com procedimentos de eletroconvulsoterapia, popularmente conhecida como eletrochoque, né? Uhum. Que foram práticas que torturavam pessoas sob o falso manto do cuidado também. Então, essas instituições são geridas por essa psiquiatria arcaica, por essa psiquiatria que, do ponto de vista científico, não se sustenta mais enquanto perspectiva de cuidado ou tratamento. Uhum. Já as comunidades terapêuticas, elas são ligadas aí a um segmento religioso, a um segmento de pastores, de grupos poucos, menos talvez, mas de grupos também católicos. Então é mais ligado a grupos da ordem moral das coisas, né? Uhum. E do ponto de vista político, isso tem implicações também, porque o próprio Conselho Federal de Medicina soltou várias notas técnicas se posicionando contra as comunidades terapêuticas. Mas grande parte do posicionamento da medicina contra a comunidade terapêutica era simplesmente por uma questão de disputa de recurso público. Uhum. Porque tanto os hospitais psiquiátricos quanto as comunidades terapêuticas, elas dependem do recurso público para que elas lucrem. Então, esse antagonismo, esse falso antagonismo entre esses dois campos era em função de recurso público. Quando agora, no governo Bolsonaro, eles conseguem convergir os interesses desses dois grupos. Ou seja, tem dinheiro para todo mundo, não precisa mais brigar. Uhum. E aí, os dois são abastecidos com recurso público para que suas instituições funcionem, né? Lúcio, duas perguntinhas para a gente encerrar, para eu te liberar também, né? A gente acabou que fez hoje aqui um podcast mais curtinho, faça aí seus compromissos.
mas deixa eu dar aqui uma carreirinha e fazer aqui duas perguntinhas rápidas. Falamos da deficiência psicossocial lá atrás, você definiu. Lúcio, como fazer para que as pessoas que estão neste rol da deficiência psicossocial se entendam assim e fortaleçam a luta na defesa dos direitos desta categoria, desse segmento de pessoas com deficiência? Essa é uma questão bem importante e eu acho que é um desafio, Antônio, tanto para o campo da saúde mental quanto para os movimentos de pessoa com deficiência, né, movimentos históricos no Brasil. E acho que tem um ponto de conexão que é a diversidade, né? Assim, nós somos seres diversos, nós somos seres plurais, nós somos seres particulares. E as pessoas com deficiência psicossocial, as pessoas com transtornos mentais, são pessoas com as suas particularidades. E nós temos aí um grande guarda-chuva legal, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que são dois guarda-chuvas legais, com muitas garantias de direitos humanos e que incorpora todas essas particularidades, todas essas diversidades, todas essas pluralidades. São campos que se conectam, são campos de pessoas que estão em desigualdade com o resto da população e que, portanto, a conexão, a construção de agendas coletivas que englobe todas as nuances e todas as lutas, me parece inevitável. Então, me parece que esse é um caminho reflexivo, digamos assim, que a gente tem que pensar coletivamente, né? É verdade. Lúcio, e para encerrar aqui o nosso bate-papo, qual o modelo ideal de cuidado e atendimento às pessoas com deficiência psicossocial? Qual o método, a maneira que acredita o Desinstituto e os técnicos, os trabalhadores que defendem melhorias para esse segmento? Acho que saúde mental, Antônio, primeiro é importante a gente pensar isso, né? Assim, é difícil ter saúde mental numa sociedade que adoece as pessoas, numa sociedade que é desigual, numa sociedade que produz injustiças, numa sociedade que não produz oportunidades de lazer, de cultura, de educação, de geração de renda. Então, nós temos um fenômeno social que pode nos adoecer. E quando eu digo nos adoecer, nos incluindo nisso, né? O desenvolvimento de um sofrimento psíquico profundo, ele tá conectado à nossa interação com o mundo. Então, a depender do que aconteça na minha vida, das violências que eu sofra, eu não tenho dúvida que qualquer um de nós podemos entrar num processo de sofrimento psíquico profundo e de modo que a gente precise de um cuidado. E esse cuidado, ele o cuidado para as pessoas com deficiência psicossocial, para as pessoas com transtornos mentais, tem que ir, então, na construção de um projeto de vida com essa pessoa. Segregar, hipermedicalizar essas pessoas, ou tratá-las como eram tratadas nos hospitais psiquiátricos ou são dentro de comunidades terapêuticas, definitivamente não é uma alternativa. Porque uma pessoa que está em sofrimento profundo, ela precisa criar uma conexão com a sociedade, ela precisa criar uma conexão com seus afetos, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser estimulada. E aí a gente tem uma sigla, Antônio, chamada PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, que é um instrumento que orienta o cuidado para as pessoas com deficiência psicossocial, para as pessoas com transtornos mentais. E esse PTS, ele é produzido nos CAPs, ele é produzido em estratégias de cuidado, cuja finalidade é construir com esse sujeito um projeto de vida, um projeto onde ele consiga ter saúde mental de fato.
E aí os CAPs traduzem isso, as residências terapêuticas, que são diferentes das comunidades terapêuticas. As residências terapêuticas são instituições, são casas destinadas às pessoas que passaram longo tempo internadas, privadas de liberdade em hospitais psiquiátricos. Então, são casas na comunidade e que vai fazer ali a integração desse sujeito com o mundo. Porque a saúde mental reside na minha integração com o mundo. Quando eu sou excluído desse mundo por qualquer razão que seja, eu, obviamente, não tenho saúde mental. Maravilha, Lúcio. Muito obrigado por sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no Acesso Podcast e os microfones à sua disposição para suas considerações finais. Antônio, eu que agradeço muito aí o convite, honrado de poder estar aqui, feliz de poder estar aqui dialogando com você, mais uma oportunidade de tantas outras que nós já tivemos, né? E que certamente ainda teremos, né? E que tomara que ainda teremos, certamente nós teremos, então a satisfação muito grande. Queria reiterar minha disposição aqui também e para outros momentos que você entenda que a gente possa contribuir. Da mesma forma, o Acessos Podcast, seu canal de acessibilidade, diversidade e inclusão, que chega hoje ao último episódio da nossa primeira temporada, o episódio de número 28. Passaram por aqui diversas personalidades que discutiram temas referentes à acessibilidade, diversidade e inclusão, como a ex-ministra Maria do Rosário, a Cláudia Werneck, Tereza Mantuan, passou por aqui o Rodrigo Rosso, Marcos Frota, Daniel Dias e o Lúcio Costa e uma série de outros personagens que estão aí divulgando, trabalhando e cooperando para que o Brasil seja um país mais inclusivo, mais acessível e mais diverso. Grande abraço a você que ficou conosco até agora e em breve voltaremos com outra temporada do Acessos Podcast. Forte abraço!